Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje vamos conversar com Diana Mota, de Natal, no Rio Grande do Norte. Diana é especialista sênior no IPEA, na área de desenvolvimento urbano e atuou nos ministérios afins desde 1981. É arquiteta urbanista e mestre em planejamento urbano pela UNB, com MBA e cursos de especialização no Brasil e no exterior na área de desenvolvimento urbano e regional. Foi coordenadora de política urbana no IPEA, diretora da Implaza, a empresa paulista de planejamento metropolitano, secretária municipal de habitação e regularização fundiária de Natal e secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Ela publicou diversos artigos e livros sobre política urbana, planejamento e gestão urbana. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, terão a oportunidade de fazer perguntas ao final da conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Queria começar te perguntando, porque acho que você pesquisou e atuou ao longo da sua carreira, inclusive na perspectiva do impacto regulatório sobre o uso do solo na produção habitacional brasileira. E acho que tem um trecho interessante de um curso de gestão urbana que você deu quase 20 anos atrás, que diz o seguinte, que abordagens de planejamento urbano desvinculadas de um marco socioeconômico e demasiadamente estáticas e restritivas para acompanhar a dinâmica urbana são inadequadas para atender às necessidades urbanas essenciais, que a maior parte do crescimento das aglomerações urbanas e das grandes cidades está ocorrendo fora das regras do jogo do planejamento. Eu acho que eu achei interessante esse trecho porque tem muito a ver com o trabalho que a gente publica aqui no Caos Planejado, e eu queria abrir com essa citação, para te perguntar basicamente o que você quer dizer com isso, e que tipo de desafio isso traz para as nossas cidades. Pois é, olha, para mim é um grande prazer, uma satisfação enorme conversar sobre política urbana com vocês. Parabéns pelo blog. Eu acho que as políticas públicas precisam exatamente dessa abertura de discussão, De fato, essa realidade persiste até hoje, Quer dizer, ainda se observa que grande parte do crescimento urbano ocorre fora, das regras do planejamento. Quer dizer, eu acho que o pano de fundo de tudo isso são os planos diretores urbanos, Os planos diretores, na minha visão, eu acho que continuam grande parte até hoje, ainda tem, digamos assim, um viés muito formalista, Mesmo que sejam revistos a cada 10 anos, Mas ainda há uma necessidade de que a regulação do parcelamento do solo urbano e do uso do solo urbano, do zoneamento, seja, digamos assim, mais adequada à dinâmica, especialmente demográfica, à dinâmica das necessidades urbanas, de serviços e de equipamentos, Eu acredito que também isso resulta da falta de harmonização da legislação ambiental, com a legislação urbanística. Nós temos hoje nas cidades, incidindo, por exemplo, no caso do Distrito Federal, são 6 áreas de proteção ambiental nesse quadrilátero, que hoje vive 3 milhões de habitantes, e esses processos, em geral, de licenciamento da urbanização, mesmo ambiental, são muito morosos e complexos, Levam anos, tem isso também, quer dizer, os prazos para as autorizações para a urbanização são muito longos, E também os padrões e os parâmetros de densidade, Tudo isso envolve, uma gama de variáveis que no dia a dia é difícil você calibrar, E a cidade é um organismo vivo, todos sabemos, onde atuam muitas variáveis ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, você tem questão de desemprego, você tem pessoas chegando, Quer dizer, fora a realidade de termos, digamos assim, limitações, Do ponto de vista de que nem todas as pessoas podem adquirir uma habitação pronta no Brasil, Será em torno de 40%, Quer dizer, temos pessoas que vivem na pobreza, você precisa ter, esses instrumentos no sentido de que eles possam, digamos assim, viabilizar produção habitacional ou alternativas de habitação, com parcelamento do solo urbano adequado, inclusive em parceria com o setor privado, utilizando muitos instrumentos que tem aí hoje, disponíveis, o land pooling é um deste, que nós sabemos, a urbanização consorciada e tantos outros, para você atender essa demanda. Então, grosso modo, eu acho que essa frase foi muito feliz, Ela permanece até hoje muito viva, e eu fico feliz que o Habitat
2023, né, a nova agenda urbana vai exatamente nessa direção. Ou seja, os planos urbanos, as regulações têm que ser flexíveis, né, elas têm que se adaptar à dinâmica da urbanização e às necessidades das pessoas de moradia. Bom, eu vou aqui, digamos assim, jogar como advogado do diabo, né, e dizer o seguinte, né, que eu acho que é um discurso muito comum ouvido aos, digamos assim, defensores, né, dos planos diretores da forma como são feitos hoje, né. Bom, se a cidade é dinâmica, né, temos essas mudanças acontecendo, essas necessidades habitacionais diferentes, né, principalmente para pessoas de rendas mais baixas, isso seria principalmente uma questão de fiscalizar mais a irregularidade, fiscalizar mais a proteção de áreas ambientais e direcionar a produção habitacional para onde o plano diz que ela tem que ocorrer, né? Que eu acho que isso é um discurso comum, né? Bom, a produção habitacional não ocorre, digamos assim, onde o plano manda, né, que fosse, e cada vez mais temos que fazer que o plano seja executado da forma como foi desenhado, né? Como você responderia a esse comentário? Veja bem, nós temos muitos exemplos no Brasil, em Brasília também, né? Muitos exemplos que evidenciam exatamente essa dicotomia, né? essa falta de consonância, tá certo, entre o plano e a realidade. No caso de São Paulo, a ocupação das áreas de mananciais, né, é um exemplo muito evidente, né? Nosso estudo do IPEA, da gestão do solo urbano, mostrou isso como um exemplo, né? Que justamente naquela área onde havia uma grande restrição de ocupação, né, foi exatamente onde havia oferta de empregos, né, e a população de baixa renda sem alternativa de moradia ocupou justamente essas áreas, né. Quer dizer, é difícil julgar, a questão não é julgamento aqui, muito pelo contrário, nós estamos aqui para contribuir com as políticas públicas, mas essas lições têm que ser aprendidas, com certeza. No caso de Brasília, igualmente, né, Brasília sempre teve uma política de forte contenção do crescimento também, né, especialmente, como eu lhe coloquei, são 6 APAs, né, que uma APA, uma área de proteção ambiental, foi plantada quando Brasília tinha 2 milhões de habitantes em cima da cidade, né, em cima do Distrito Federal. Quer dizer, nós entendemos que havia uma intenção de conter o crescimento, mas esse não é, no meu entendimento especialmente, essa não é a melhor maneira, né, de você conter o crescimento, porque ele vai ocorrer em algum lugar, e as pessoas não desaparecem, né, as pessoas vão ocupar algum lugar. Esse é o primeiro princípio, o principal, digamos assim, princípio, né, da habitação é esse, que as pessoas moram em algum lugar, nem que seja na rua, mas elas vivem em algum lugar, e não é assim, né, quer dizer, que se consegue, digamos assim, superar as disfunções do crescimento urbano, porque elas vão para áreas abertas, vão para áreas livres, não é, e ocupam áreas inadequadas, especialmente, que é o pior, áreas de risco, né, quer dizer, essa informalidade, eu sei que não é um tema simples nem fácil de você superar, mas as pessoas ocupam áreas inadequadas, áreas alagáveis, né, áreas de morro, áreas sujeitas a desabamento. Nós temos mais de 800 municípios no Brasil, né, com áreas de risco, com população que em 2010 era quase 9 milhões, hoje é muito mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, elas vão ocupar, anyway, de qualquer maneira, a cidade. Então, eu acredito que ter essa noção clara, né, de que a urbanização tem que dialogar, né, exatamente o planejamento tem que dialogar com a urbanização, é fundamental, né, com parcerias nas áreas metropolitanas, não é, com parcerias utilizando esses instrumentos, o Land Pooling mostra que é um processo interessante também para a provisão de moradia, né, você pode redirecionar, agrupar áreas disponíveis, né, nas cidades também, né, em outros municípios, a urbanização consorciada, né, e tantas outras formas, né, que podem ajudar. Tem outras cidades do mundo que mostram que isso é possível. Você falou sobre contenção, né, políticas de contenção urbana, e acho que numa palestra recente sua, você comentou que os planos diretores não consideram assentamentos informais fora do perímetro urbano, que seria uma área rural, não faria parte da cidade, não seria passível de benefícios de
de urbanização, né? É possível dizer que essa divisão urbano-rural é uma das formas que as cidades têm usado para implementar políticas de contenção? Porque eu vejo ainda muitos urbanistas defendendo, né, digamos assim, a preservação das áreas rurais para conter o crescimento urbano. Pois é. Esse é um tema muito importante que exatamente reside também no conceito de urbano e rural, né? O IBGE, no final dos anos 2000, nós estávamos, no início dos anos 2000, nós estávamos tratando a possibilidade de discutir a conceituação do que é urbano e do que é rural, até hoje, né? Quer dizer, isso é um aspecto que digamos assim, é presente, né? Não só nos acadêmicos, né? Mas nas pessoas que manejam as cidades. O que ocorre é o seguinte: quando você delimita, né, o plano diretor, né, você delimita a área de investimentos públicos, né? E é nessa área que a administração municipal vai concentrar suas ações, né? Porque a legislação de parcelamento do solo urbano diz o seguinte, que os investimentos têm que ser o parcelamento tem que ser em zona urbana ou de expansão urbana, né? Então, fora disso, os benefícios da urbanização não seriam considerados, né? Enfim, então, por isso, muitas pessoas ocupam, e há parcelamento, como você mesmo falou, em zonas rurais, né? Como uma alternativa de moradia. São áreas periurbanas, as pessoas moram aí, mas trabalham nas cidades, né? Acontece muito esse fenômeno, e um aspecto interessante que eu gostaria de registrar é que mais recentemente, né, uns 3 anos, o IBGE considera já a cidade, né, aglomerações urbanas, como uma cidade, né? Esse conceito só era restrito à cidade que era sede do município, hoje não, né, que são os arranjos populacionais, né? Mas, de todo modo, esse é um tema muito, digamos assim, que deve ser considerado, especialmente agora, né, com essa revolução toda das comunicações, né, enfim, hoje você pode trabalhar em qualquer lugar, né? As alternativas de moradia hoje são muito abertas, né? Enfim, então, esse aspecto, acredito que tem que ser considerado hoje, né? A ocupação de zonas rurais para fins urbanos, como se diz, né? Loteamentos, né? Que a gente sabe que ali as pessoas não têm nenhum tipo de atividade agrícola, né? Elas residem ali, né? Como o seu local de moradia, né? Enfim, então, eu acredito que esse é um tema que, digamos assim, os planejadores urbanos têm que se debruçar fortemente, né? Porque você elimina muitas famílias, especialmente os pobres, né, dos benefícios da urbanização. Perfeito. Diana, então, a gente está falando aqui sobre, né, esse desafio de reconhecer a cidade, digamos assim, que existe de fato, né? Isso, exatamente. E de forma a prover moradia acessível, né, para um número mais amplo de pessoas. Como que a gente pode lidar com esse problema, então, né? Pois é. Temos iniciativas positivas, né? Acho que a gente, conversando antes da gravação, a gente comentou, né? Bom, Goiânia, algumas cidades do Centro-Oeste têm um número de moradias irregulares, né? E um déficit habitacional muito menor, né? Assim, eu diria até surpreendentemente menor, comparado com outras grandes cidades brasileiras. Por que isso acontece, né? E como que a gente consegue, digamos, andar para frente, né, com esse desafio? Eu gostaria, Link, de retomar a questão do rural, porque vale registrar a Lei de Regularização Fundiária, aprovada em 2017, a Lei Federal de Regularização Fundiária, ela reconhece todos esses assentamentos, mesmo em zona rural. Isso é muito importante que seja registrado, porque os municípios têm uma tarefa, não é? Os municípios brasileiros têm, digamos assim, um dever de casa no sentido de considerar essa legislação e regulamentar essa legislação, tá certo? No contexto municipal. Então, há abertura para isso, abertura para a regularização dessas áreas, tanto do ponto de vista do reconhecimento dos benefícios da urbanização, como também da regularização fundiária. O caso de Goiânia é um caso excepcional, dado que, desde os anos 60, né, Goiânia tem sido alvo de políticas habitacionais, né, digamos assim, robustas, né, de oferta de moradia, desde os mutirões famosos dos anos 60, 70, né, até o cheque moradia, né, que começou em
2001, e também com a onda, né, do Minha Casa Minha Vida, a Prefeitura de Goiânia firmou, né, e o próprio Estado de Goiânia, tá certo, firmou parcerias, né, para a produção de moradia, né? Então, é impressionante como eles conseguiram, de fato, os dados mostram, né, reduzir o déficit habitacional em Goiânia. Tem um aspecto importante também, é que a legislação de interesse social do parcelamento do solo urbano, ela permite a urbanização consorciada, né, aonde o proprietário da gleba que vai parcelar, né, ele oferta, enfim, para o poder público essa gleba é, digamos assim, dotada de infraestrutura, não é isso? E o proprietário recebe aquele percentual de investimentos em terreno com área servida. Então, isso ajudou muito, isso foi do ano de 2009, se eu não me engano, tá certo? E mais recentemente, o Plano Diretor de Goiânia também, né, ele inseriu um preceito importantíssimo que chama cota solidária, né, onde os empreendedores têm que doar 5%, né, da gleba para o setor público, para a política habitacional. Então, quer dizer, é uma tradição, na minha avaliação, né, o que explica isso é exatamente uma forte focalização, uma focalização importante em política habitacional do município de Goiânia, e isso é evidente, né? Isso, com certeza, quer dizer, a pobreza, como todas as cidades brasileiras têm, mas no que respeita à questão habitacional, Goiânia, com certeza, avançou fortemente. Pelo menos 4, 5 gestões, né, públicas com investimentos e com esse aspecto da habitação e do parcelamento do solo urbano, né, do loteamento, como um instrumento, né, de oferta de terra para superar o déficit habitacional. É isso aí, acho que pode explicar bem a situação de Goiânia. Tem evidências sobre isso. Eu acho que o que eu também queria te perguntar, né, porque você falou no início sobre, inclusive, parâmetros de adensamento, né, em áreas centrais urbanas, né, e inclusive o que a gente estava falando antes, né, de regularizar e permitir, de certa forma, a expansão urbana ocorrer de fato, né? E Goiânia me parece apresentar essas duas características, né? É hoje, no meu entendimento, a cidade brasileira que tem regras mais flexíveis em relação ao adensamento, né? A gente vê edifícios de 40, 50 andares sendo construídos né, com frequência em Goiânia, né, alguns dos maiores edifícios do país, e também é uma cidade que teve uma expansão horizontal, né, num território plano, né, sem muitos acidentes, bastante ampla, né, ela teve ela não parece ter tido uma política de contenção como a gente estava comentando antes, né, tão forte, né, tão restritiva. Você acredita que essas medidas também contribuem para a acessibilidade habitacional da cidade, né, no sentido de que a cidade, de certa forma, permite que essa expansão ocorra? Exato, eu acho que as áreas de previsão para expansão urbana que está prevista, tá certo? Na lei de parcelamento dos seus planos diretores tem que ter lei de expansão urbana, né? Mas acontece que há cidades que são mais proativas, né? Como a gente estava falando inicialmente, né? Digamos, que absorvem melhor, né, essas demandas e que buscam, digamos assim, regulamentar o território de forma que consiga atender e promover as áreas indicadas nos planos diretores para o desenvolvimento urbano, né? Tem isso também, quer dizer, o plano diretor é uma lei, né? E todos têm que respeitar. Enfim, então, por isso que ele é um instrumento tão, digamos assim, desafiador para a gestão urbana, né? Porque é uma lei, tá certo? Você tem, quer dizer, todos os órgãos de controle também observando, é óbvio, né? Tem que ser assim, a sociedade aberta, né? Mas ele é o grande responsável, porque o que está lá é o que tem que ser obedecido, né? Então, se você tem um município, né, que consegue estabelecer, né, essas áreas de orientação do crescimento, né, com densidades mais adequadas, isso é um ponto importante também, né, com coeficiente de aproveitamento que possam absorver melhor e atrair investimentos para a produção habitacional é fundamental, porque o Estado não constrói, né, quem constrói é o setor privado, né, quer dizer, são os agentes, né, do setor da sociedade
sociedade que constrói. Então, tem que haver esse entendimento, né? Porque é difícil, o governo sozinho não consegue superar isso, entende? Então, essa regulação, ela tem que ter essa visão concertada, tá certo? Do desenvolvimento urbano e econômico também, igualmente, né? Nessa oferta de moradia, especialmente para quem precisa, entende? Eu acho que é balancear isso. Você mencionou o coeficiente de aproveitamento, né? Que eu acho que é outro tema, eu diria assim, que acaba sendo alvo de polêmica, né? Que acho que a gente acaba entrando em discussões também aqui no Caos Planejado. E, pelo menos na minha avaliação, a gente tem hoje, em maioria das cidades, coeficientes de aproveitamento bastante restritivos em relação à oferta habitacional e imobiliária, né? Assim, até comparado com outras cidades do mundo, né? Me parece que tem uma dificuldade de expandir a oferta habitacional mesmo onde tem infraestrutura, mesmo onde tem demanda, e me parece continuar sendo um tabu, principalmente em capitais, né? Como você viu isso mudar ao longo dos anos? Qual a sua avaliação? Porque essas mesmas cidades, né, talvez na década de 50, 60, tinham leis e limites de coeficiente de aproveitamento muito diferentes, né, muito mais altos, inclusive. Exatamente. Inclusive na Paulo, né? Exato. Então, qual é a sua avaliação em relação a isso e até como você viu isso mudar ao longo dos anos, né? Pois nós observamos, né, que o coeficiente igual a 1, né, para todo o território, na área que abrange o plano diretor, né, tem sido, digamos assim, uma tendência, né? Você tem razão na sua análise, é isso mesmo que tem acontecido, os índices de aproveitamento já foram maiores. A questão é que eles influem na oferta de habitação, né? A questão é essa, influi no preço da moradia, né? Quer dizer, então, saber equilibrar bem, né, esses coeficientes, permitindo até coeficientes maiores, né, para atrair exatamente investimentos na produção habitacional, isso é muito importante. Por exemplo, nós vimos recentemente o exemplo de Curitiba, né, que Curitiba está exatamente aumentando alguns coeficientes de aproveitamento e diminuindo o valor da outorga onerosa para justamente atrair investimentos para adensar as áreas da cidade, né? Isso foi registrado recentemente num debate, né, isso sobre a questão metropolitana lá em Curitiba. Enfim, então, quer dizer, isso tem que ser feito e os municípios, eles têm que fazer, exatamente, Curitiba é uma referência muito interessante nesse sentido, tem que observar as tendências e ajustar, né, e corrigir isso, né? Enfim, então, quer dizer, são movimentos que os gestores públicos têm que, de fato, assumir, né? E por isso eu sustento que também o coeficiente de aproveitamento ele possa ser mais flexibilizado, né, com vista a atender interesses, com certeza, né, do desenvolvimento urbano, especialmente atendendo para a oferta de moradias, especialmente para quem precisa, né, de renda média, renda baixa. Eu acho que é fundamental. Tem que haver essa calibragem, entende? É fundamental. Sim. E Diana, a gente também aqui no Caos Planejado tenta buscar algumas referências internacionais, né? Acho que o Brasil tem uma série de desafios e peculiaridades, né? Mas eu acho que a gente também tem a aprender com outros países, né? Em palestras recentes, você cita, né, reformas institucionais importantes de outros países para enfrentar o problema habitacional. Você visitou, né, algumas iniciativas na Ásia, enfim. Que exemplos você acha que poderiam servir de inspiração para a gente? Pois é. Bem, é um complexo, assim, né, de experiências. Os países são muito típicos, né, nas suas formações, né, e nas suas instituições, né, nem sempre uma experiência pode ser totalmente replicada. Mas eu acredito que, do ponto de vista da gestão urbana, né, a experiência recente, né, que a Colômbia está adotando juntamente, né, em parceria, né, com a equipe da New York University, com a expansão das cidades, né, como orientar melhor o desenvolvimento das infraestruturas, né, para você evitar áreas informais, né, e ter uma cidade mais organizada. Isso me parece bastante importante.
Eles fizeram isso, estão fazendo na Etiópia, estão fazendo no Equador, né? E também na Índia, né? Essas parcerias no sentido de orientar municípios, tá certo? Para que isso seja feito. Isso aí já começou a ser implantado, pelo que sei, há mais ou menos uns 8 anos, né? E eles estão evoluindo muito bem nessa direção. Outro aspecto interessante é o que foi colocado pela própria Coreia, né? Eles utilizaram o land pooling, né? Isso no sentido de ofertar também terra servida, né? Então, eles pegaram franjas, tá certo? Nas zonas rurais, né? E reparcelaram o solo, tá certo? E fizeram negócios, tá certo? Com os proprietários e devolveram aos proprietários a área servida e com recurso do loteamento, especialmente voltado para comércio, eles conseguiram pagar essa infraestrutura, tá certo? E adotar políticas habitacionais nessas áreas. Além disso, eles fizeram cidades também, né? Quer dizer, a demanda era tão forte, houve uma migração tão forte em Seul, que eles tiveram que construir cidades, né? Mas cidades também com oferta de serviços e de emprego, né? Para absorver essa população, evitando áreas informais, evitando favelização, né? A Coreia, nos anos 60, né, tinha milhares de pessoas vivendo em áreas insalubres e em favelas, né? Foi um esforço enorme que o país teve que enfrentar durante quase 20 anos no sentido de reverter esse processo, mas foi um conjunto de ações também, né? Quer dizer, novas cidades sendo planejadas, né? Instrumentos no sentido de ofertar mais terra para direcionar a política habitacional, né? E aí, então, uma produção em massa robusta de habitações foi estabelecida. E, mais recentemente, a Coreia está também, né, adotando muito fortemente a alocação social, né, como uma política complementar à política habitacional, quer dizer, habitação para aluguel no sentido de complementar aí, tá certo? E tentar atender às demandas da população. Então, eu acho que a Coreia é um grande exemplo de esforço, de focalização na política habitacional, né? Isso é uma questão que eu acho que deve ser bem observada também. A ampliação do esforço do aluguel social, você acredita que seria viável no Brasil, né? Porque a gente tem visto aí o programa do Minha Casa e Minha Vida, que tem sido, né, o principal programa habitacional do país, construindo aí milhões de unidades, e que, né, recentemente, né, teve uma série de relatórios sobre o programa, mostrando que, bom, a gente não teve, né, um decréscimo no déficit habitacional ao longo dos anos, apesar dessa construção massiva habitacional, né, e, enfim, por N motivos, né, por também não localizar essas unidades necessariamente próxima dos empregos, né. Acho que tem tido aí uma discussão, né, de como reavaliar esse programa, né, como mudar o foco, talvez, da propriedade, né, da habitação ao acesso à habitação, né, que seria, digamos, o aluguel social, mas é um tema ainda que não, assim, que eu gosto, né, eu tenho, assim, talvez eu prefira, né, esse caminho, mas eu vejo, assim, como debate isso muito longe no Brasil de ser implementado, né. Eu queria te ouvir também sobre isso, né, o quão viável poderia ser. Pois é, veja bem, evoluiu, eu estive no Ministério durante 3 anos aí, e o que a gente observou, nós fizemos uma preparação, digamos, de um Programa Nacional de Locação Social para o Brasil, né? Fizemos umas tratativas iniciais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento também deu um grande suporte nessa proposta, né? Mas, enfim, o governo terminou e essas coisas, você sabe, sempre tem esses processos de ajuste. Mas, de todo modo, eu acredito que pode ser uma atuação complementar à política de provisão de moradias, entende? Eu acho que há uma demanda aí latente, especialmente nas áreas metropolitanas, nas regiões metropolitanas, para jovens, né, que vão às cidades em busca de alternativas, enfim, e acredito que há uma possibilidade, né, e abertura para que isso, porque, especialmente até porque o setor privado já se colocou, digamos assim, né, com interesse, né, com relação a essa alternativa, e com certeza isso vai ter que ter parcerias, né, isso não tenha dúvida, o Estado entra como, digamos assim, o orientador, né, o regulador, mas a parceria aí com os agentes do desenvolvimento é fundamental. Enfim, então eu sou a favor, acho que uma política complementar importante, né, a ser adotada no Brasil, ainda precisa de ajustes, né, porque nem todas as cidades estariam preparadas para isso, né, acho que se fazer alguns projetos piloto, como foi pensado em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, nas cidades maiores, para ver como é que
agiria, especialmente em áreas bem localizadas, em áreas centrais, né, com edifícios subutilizados, especialmente agora na pandemia, né, que dizem, né, que vai ter uma oferta grande de imóveis vazios, né, especialmente que eram imóveis de escritório, né. Mas eu queria registrar o seguinte, agora foi reeditado também em 2020, né, é um novo programa que substituiu Minha Casa Minha Vida, que tem uma modalidade que eu acho muito interessante, que é melhorias habitacionais com regularização fundiária, né. A experiência mostra que ações de melhorias habitacionais com regularização fundiária têm um custo muito, muito menor, né, do que a produção de habitação em busca de novas áreas, né. As pessoas já vivem em algum lugar, mas as condições habitacionais ainda são muito precárias, né, e no Brasil temos milhares de pessoas vivendo nessa situação. E uma questão importante também que eu gostaria de registrar é o seguinte, nos dados recentes da pesquisa da Munique e do IBGE, né, de formações municipais, observa-se que a partir de 50 mil habitantes já tem ocorrência de precariedade habitacional e de falta de regularização fundiária. Por incrível que pareça, cidades médias já têm mais, no contexto das cidades médias do Brasil, nessa faixa de tamanho de 50 a 100 mil, 80% já tem incidência, olha só que coisa impressionante, né, de precariedade habitacional, né. Isso é um dado preocupante, né, especialmente porque nós acreditamos, e eu acredito especialmente que ter a focalização nas cidades médias brasileiras é importante porque você pode prepará-las, né, para não acontecer disfunções graves, né, como favelização. Mas se você já tem precariedade acontecendo com cidades desse porte, né, a partir de 50 mil habitantes, é bastante preocupante, né. Enfim, eu gostaria de registrar isso, porque eu acho que vale a pena. Com certeza, com certeza. A gente acaba discutindo mais sobre grandes cidades, mas, enfim, essas cidades médias, cidades pequenas compõem, né, uma parcela enorme da nossa população, né, com certeza. Diana, a sua avaliação, né, enfim, focar na cidade de fato, né, se preocupar com o impacto regulatório sobre o ambiente construído, né, eu acho que tem um alinhamento com boa parte das pautas que a gente cobre aqui no Caos Planejado. A gente falando, né, antes da gravação também, né, que você acompanha o trabalho de urbanistas como o Solly Angel, que esteve aqui no podcast numa entrevista recentemente, né, o Alain Bertot, né, tem um livro excepcional que foi publicado alguns anos atrás, que a gente tenta divulgar aqui, mas a gente, né, eu entendo que essa visão é ainda limitada no Brasil, né, em relação digamos assim, a penetração na academia, né, no setor público, na Secretaria de Planejamento, né, e eu queria entender por quê, né, assim, eu sei que o seu trabalho, né, teve uma relação talvez forte com a economia urbana, né, que talvez esteja mais próxima desse entendimento, né, o seu trabalho no IPEA, mas principalmente entre arquitetos urbanistas é uma visão, eu diria, um pouco diferente, né? Eu não sei se você tem esse mesmo entendimento, né, mas eu queria ouvir de ti, né, enfim, com certeza. O que acontece? Pois é, olha só, que pergunta, que oportunidade espetacular nesse momento aí a gente conversar sobre isso. É um grande desafio, né, para todas as pessoas que são gestores urbanos, né, que enfrentam desafios no cotidiano das cidades, né. É fundamental. Eu creio que tem a ver um pouco com a formação. Eu sou arquiteto urbanista, né, as questões relacionadas, os custos das coisas, né, quer dizer, medir as coisas, né, saber o custo das coisas, quer dizer, isso está mais afeta aos economistas urbanos, né, isso, apesar do Solly ser arquiteto, também tem formação de arquiteto, mas ele conviveu durante anos e anos, tá certo, no Banco Mundial com economistas que foram, na minha visão, assim, os grandes iluminadores, tá certo, um grupo muito especial de especialistas urbanos, né, com experiência em mais de 50 países no mundo e que reúnem hoje, na minha opinião, as principais inspirações, né, para gestores públicos, na minha opinião, né. Então, eu acredito que a formação também dos arquitetos, né, pode influenciar um pouco nessa visão, digamos assim, territorial, formalista, né, acontece isso, mas o importante é que nós tenhamos condição de medir, tá certo? Medir os impactos da urbanização, né? Nós precisamos medir as pessoas que estão
exercendo cargos públicos, elas têm noção disso, porque no dia a dia, né, as evidências são mostradas, então não tem como você fugir, né? Então, às vezes, fica fácil teorizar sobre as coisas, entende? Mas o enfrentamento delas é muito difícil, especialmente porque nós temos outros agentes participando, né? Nós temos o Ministério Público participando, né? Nós temos toda a sociedade participando, temos as lideranças comunitárias participando. Então, quer dizer, é uma arena, né, como a gente fala, né, de gerenciar conflitos, né? E o tema da regulação urbana, né, de normalização, né, de formalização, é um tema que precisa fortemente, digamos assim, ser avaliado, tá certo, do ponto de vista dos seus custos e dos benefícios, certo? Isso, na minha opinião, eu acredito que é necessário, né, ter nos especialistas que trabalham com cidades, né? As pessoas que lidam com cidades precisam saber os custos das regulações, né? Por exemplo, olha que coisa interessante, ontem saiu uma informação que eu achei muito curiosa a propósito da nossa conversa hoje, né? Falando da desigualdade, tá certo, com relação ao acesso, né, aos celulares e aos sinais de celular. Diz que tem uma norma, olha só, tem uma norma no município até de São Paulo, né, que impede as torres de transmissão de celular, né, para vias que tenham menos de 10 metros de largura. E falando que justamente isso ocorria nas periferias, onde as ruas não têm esse tamanho. Então, você, sem querer, isso é regulação, né? Então, quer dizer, é muito difícil, não é uma tarefa, eu reconheço. Regular não é uma atividade simples, é muito complexa, exige, quer dizer, a dificuldade de você saber a medida e os impactos dessa regulação, né? Muitas pessoas não têm essa noção, né? Até mesmo por falta de conhecimento, enfim, mas é importantíssimo, e eu acredito, Antony, que o grande avanço da melhoria das condições urbanas passa por essa visão, entende? Realista, né? Dos custos, dos benefícios, especialmente os impactos para a população mais pobre, né? Você veja, né? Isso é um pequeno exemplo, né, que atinge milhares de pessoas que vivem nas periferias, né, das grandes cidades brasileiras, né? E eu tenho certeza que a pessoa que pensou essa regulação jamais imaginaria, né, que ia criar esse tipo de restrição de oferta. Mas, enfim, então, são muitos fatores, como eu estava dizendo anteriormente, né, que incidem, né, sobre o território, né? Nós temos que ter uma vigilância, digamos assim, muito, muito cuidadosa com relação a esses fenômenos. As regulações, elas têm que ser frequentemente adaptadas, revistas, né? Eu acho que se isso for feito já é uma contribuição importante, né? Os economistas urbanos, né, eles dão uma grande contribuição, no meu ponto de vista, né, ao conhecimento da cidade, né? E eles conseguem fazer trabalhos muito, digamos assim, com grande validade e muito úteis, né, para os gestores urbanos, né? Você vê o próprio Gleisi, Eduardo Gleisi, o próprio Sori, que não é economista, mas enfim, né, o próprio um grupo de especialistas como Michael Cohen, milhares e outros, né, no mundo, que dão sua contribuição visando justamente atender, né, as necessidades da urbanização, né? E as pessoas são as mais afetadas, e nesse contexto, principalmente os mais pobres, né, que são os mais afetados diante dessas disfunções urbanas, digamos assim, entende? Você falou, né, dessa questão de medir os resultados em relação aos objetivos, né? Isso é um discurso que a gente tem tentado repetir assim frequentemente por aqui, né? Porque, né, eu vejo um caso emblemático recente é o próprio Plano Diretor de São Paulo, né, que acho que nos últimos 5 anos, né, vem sendo uma grande inspiração para outras cidades, né? Belo Horizonte, né, implementou um plano que foi assim, tentou quase que replicar os conceitos do Plano Diretor de São Paulo na cidade, mas ao mesmo tempo, né, bom, os objetivos do Plano Diretor eram, né, reduzir a desigualdade, aumentar a acessibilidade à moradia, né?
O déficit habitacional em São Paulo, nesses últimos 5 anos, praticamente dobrou, né, pelos últimos números que eu vi, né, e eu não consegui encontrar medidas ou métricas que avaliassem se a desigualdade de fato diminuiu ou não, né? Então, é muito difícil a gente julgar o sucesso ou não de um plano, né, se a gente não tem números, né, ou indicadores para embasar essas decisões, né? E eu não sei se... Então, assim, o problema parece estar seguir da mesma forma, né, só que talvez com receitas diferentes. Né? Você está falando sobre isso há décadas. Né? Exatamente. Né, você acha que, né, talvez assim, numa pergunta um pouco mais pessimista, você acha que estamos tendo avanços, né? Esse exemplo de São Paulo te chamou a atenção, né? O que você tem acompanhado? Não, eu acredito que, como você falou no início, e eu concordo, e as próprias, enfim, inúmeras publicações aí de especialistas mostram, quer dizer, há uma tendência, né, nos últimos anos de contenção, de controle do crescimento urbano, né? Mas, a revelia disto, as cidades crescem de qualquer maneira, né? Isso a gente estava falando, né, já antes, né? Isso aí é uma evidência impressionante, né? Então, a tendência, tá certo, hoje, né, é que grande parte o controle ainda prevaleça mais, né? Instrumentos de controle, né? Enfim, especialmente com relação às questões da sustentabilidade ambiental, né, que é tão importante, né? Mas eu acho que há um descasamento entre, digamos assim, entre o objetivo e o que se quer dele, entende? Quer dizer, você tem um objetivo, mas os meios não alcançam os objetivos que você deseja. Esse é o problema, não é? Quer dizer, é como se você tivesse os instrumentos não muito adequados para alcançar o objetivo que você quer, né? Como a gente fala, Alain Bertrand já falava isso há muitos anos, né? O remédio que mata o doente, né? Então, acontece muito isso. Quer dizer, com todas as boas intenções, né? Mas o instrumento não é bem aquele instrumento que daria, tá certo, acesso ao que você deseja. Por exemplo, no caso da legislação do parcelamento do solo urbano, né, a 6766, que é um exemplo muito importante, que é uma lei federal, eu estava, enfim, assim, chegando lá no Ministério do Interior ainda no comecinho dos anos 80, né, quando ela já tinha havido uma grande repercussão sobre os impactos, porque é o seguinte, a legislação 6766 não permite habitação progressiva, urbanização progressiva, né? Muitos países conseguiram superar suas questões de habitação, permitindo uma urbanização progressiva, especialmente da infraestrutura, né? Que chama de urbanização progressiva, né? E a 6766 exigiu a infraestrutura pronta, né? Imediatamente, quer dizer, a lei federal não tem que estar tudo pronto, senão... Então, isso ocorreu um impacto importante na oferta de lotes para a população de baixa renda imediatamente. Nós vimos esse processo nos anos 80, muitos anos atrás, né? Isso aconteceu de imediato. Então, quer dizer, com todo o objetivo bastante correto, mas alguns dispositivos, né, precisariam ser melhor calibrados, entendeu? Enfim, então, quando você impede a urbanização progressiva, você, de certa forma, colocou o valor do terreno, né, mais caro, né, porque a infraestrutura já tinha que estar totalmente concluída, né, na ocasião da venda do terreno, né, para habitação. Enfim, então, são esses detalhes que precisam ser bem observados, percebe? Então, eu acredito que buscar alternativas, outras modalidades, né, para o alcance, né, da moradia digna é fundamental, né? E com certeza, os objetivos dessas legislações, nós não discutimos, né, porque elas todas pretendem exatamente o bem-estar, habitação para todos. Agora, como? Eis a questão. Então, eu acredito que uma reflexão importante a ser feita até hoje ainda, especialmente depois de tantos anos, eu acho que pouca coisa mudou, Anthony, entende? Quase nada mudou, né? E eu observo uma tendência de recrudescimento, percebe? Quer dizer, dessa tendência, né? Acho que a questão do coeficiente de aproveitamento ela tem que ser melhor balizada, especialmente nas áreas onde se precisa oferta de habitação de interesse social, né? Para atrair investimentos do setor privado, né? Então, tem que ter esse balizamento, entende? Esse equilíbrio, eu acho, essa visão mais aberta, no sentido de alcançar o objetivo que se pretende,
entende, não é? Porque nesse caso você não tem que ser formalista, você tem que ser objetivo, tem que ser até pragmático, porque você tem que, alcançar a população que necessita, né, de moradia, né? É nesse sentido que eu avalio, entendeu? É por aí. Não, excelente, Diana. Diana, nos aproximando agora ao final, né, eu acho que boa parte dessa conversa pode se traduzir também na prática, né, no conceito de gestão urbana, que é um que Isso, também a gente com tenta certeza. discutir aqui no site, né? Então, tem um artigo que eu escrevi até algum tempo atrás, assim, talvez menos planejamento, mais gestão para acompanhar, né, a evolução da cidade ao longo do tempo, e gestão urbana é um tema que você já pesquisou e já ensinou, né, há muito tempo, né? Claro, né, isso poderia dar uma aula de vários dias, mas se você pudesse resumir, né, qual o princípio por trás disso, né? E talvez assim o que prefeituras poderiam começar a pensar, né? Para a gente ter essa transição de modo de pensar e no modo de gerir as cidades. Bem, primeiro eu acredito que nós temos que ter uma visão holística para a gestão, né? Para mim seria o primeiro ponto. Nós temos que ter uma visão holística de interesses harmônicos, de sustentabilidade ambiental, de dignidade da moradia, de desenvolvimento econômico, não é, de oferta de oportunidades de trabalho, então, e de planejamento territorial também. Mas, enfim, essa visão holística é fundamental, né? Porque eu observei também ao longo dos anos, né, uma certa polarização, percebe, Anthony, com relação aos temas que envolvem a gestão das cidades, né? Um certo antagonismo, né? Eu acho que isso não foi bom, e não é bom na minha visão, na minha opinião. Eu acho que as cidades que conseguiram avançar, elas conseguiram equilibrar esses interesses, entendeu? Esses interesses de polarização. Por exemplo, eu sempre cito Curitiba, porque Curitiba soube fazer management, soube gerir bem, equilibrar interesses ambientais com interesse de desenvolvimento urbano, né? Com os parques, e negociando também, quer dizer, avaliando as necessidades, né? Trazendo também o setor privado para discutir a cidade, enfim, né? Fazendo parcerias. Eu acho que é essa, assim, se houvesse uma receita, né? Quer dizer, ter essa visão holística, eu acho fundamental, que nós um pouco perdemos muito isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de polarizações, né? Eu acredito que isso não é bom para a cidade, né? Mas, inclusive, não apenas do ponto de vista dos temas, né, que envolve toda o que se é, digamos assim, fundamental na cidade, com sua complexidade, mas também as instituições, né? Eu acredito que você tem uma visão holística de todos os aspectos que envolvem a dinâmica urbana, os aspectos demográficos, os econômicos, os sociais, mas as instituições também têm que colaborar, né? Eu acredito que são essas duas dimensões que podem favorecer uma gestão urbana eficaz, né? Que se tenha o cidadão como foco, como principal, digamos assim, né? Digamos assim, grosso modo, beneficiário, naturalmente o território, a natureza, mas o cidadão que vive, né? Visando o seu bem-estar. Eu acho que é nesse sentido. Grosso modo, seria essa ênfase que eu daria, tá? Resumindo, como você pediu. Não, sensacional, Diana. Muito obrigado. A gente, enfim, cobriu muitos temas, né, que a gente tinha combinado anteriormente. Eu queria te perguntar se tu tem algum comentário final, alguma consideração final, algum outro assunto que gostaria de... Eu teria apenas um registro para fazer que, dentro da nossa linha, né, de ter uma visão positiva com relação à cidade, né, eu gostaria de deixar esse registro. Eu acho que nós precisamos resgatar, tá certo, a cidade como, de fato, um lugar de oportunidades, né, e temos que tratá-la bem, né, e as pessoas que vivem lá também tratar com muita dignidade, né, com muito respeito, né, enfim, então eu acredito que essa visão positiva da cidade é necessária. Eu acho que isso se perdeu um pouco também, né, a avaliação que eu faço diante da minha trajetória, né, eu acompanhei as políticas públicas, grosso modo, mais urbanas, né, na esfera federal, desde os anos 70, 80 até hoje, né, eu acredito que é muito importante. E a agenda urbana, Anthony, ela veio, na minha opinião, como um fator muito positivo, a nova agenda urbana,
quando ela fala que nós temos que mudar o paradigma, né? Nós temos que tratar de uma agenda urbana que vise, nem que seja necessário mudar o financiamento, mudar a forma de planejar, mas nós temos que ter uma visão holística da cidade, né? Nós temos que ter um planejamento que atenda às necessidades, tá certo? Das pessoas e a sustentabilidade ambiental. E ter também uma visão de flexibilidade dos planos urbanos. Isso é muito importante para o que a gente está falando agora, né? Então, eu acho que a flexibilidade dos planos, permitir os ajustes decorrentes das mudanças econômicas e sociais ao longo do tempo, né? Dado que o planejamento urbano e a regulação foram aspectos cruciais na nova agenda urbana do Habitat 3, né? Dessa grande conferência que aconteceu em Quito em 2016, que ocorre de 20 em 20 anos no mundo, patrocinado pelas Nações Unidas. Enfim, então eu deixaria esse registro, tá certo, que nós temos que nos inspirar na nova agenda urbana, né? Ter uma visão positiva da cidade, isso é muito importante, e junto a isso, uma visão holística, né, que envolva toda a dinâmica da cidade, com esses aspectos todos que a constrói, né? Também com as instituições, tá certo, colaborando, porque também observamos um registro que eu gostaria de fazer também nessa oportunidade, é que estão ocorrendo também muitas desconfianças nas instituições, quer dizer, está um ambiente muito complexo de se trabalhar, né? Isso também, nos últimos anos, eu tenho observado, né? Porque eu convivi, só um registro rápido da minha experiência, numa época onde as políticas espaciais, as urbanas, ambientais e regionais, eram muito articuladas, né? E se convivia de uma forma harmoniosa, né? Com essas temáticas, né? E eu vivi também esse momento de mudança, né, que tem ocorrido, né, onde há uma tendência de certa polarização, né, temática. Mas, enfim, então eu gostaria de deixar esse registro. Eu sou otimista com relação à cidade, eu acho a cidade uma grande invenção, tá certo, da civilização, né, e acho que nós nunca temos que desistir, sempre teremos que apostar, né, no bem-estar aí dos cidadãos, né, e por cidades cada vez melhores. Diana, com esse tipo de mensagem positiva no final, a gente tem muitos urbanistas ou entusiastas por cidades mais jovens que acompanham o site, que escutam esse podcast. Você teria indicação de alguma referência, de algum livro ou alguma recomendação ou frase para passar, né, para esses ouvintes? Eu recomendo, eu acho que o livro do Sol Leander, né, das Nações Unidas, que ele trabalhou recentemente, junto com o Habitat e até com o também, Planet of Cities, né? O Planet of Cities eu acho que é interessante porque ele faz uma abordagem, né, da urbanização com evidências, né, que é fundamental, né, e prova que com o mesmo crescimento que ocorre, tá certo, com a população daquela cidade, ocorre também no seu tecido territorial. Ou seja, nós temos que considerar isso. Então, isso para mim seria, tá certo, a primeira lição de casa, né? Nunca temos que esquecer que as pessoas vão precisar de algum lugar para viver nas cidades, né? E temos que considerar as tendências demográficas, né? Isso, temos que considerar, inclusive, todas essas crises. Mas o livro do Soli, hoje, eu acredito que ele seria uma grande referência, considerar a expansão urbana futura, porque os custos sociais e econômicos, tá certo? Para você ter ajustes de urbanização são muito elevados para as cidades e para, especialmente, as pessoas, né? E as prefeituras municipais. Então, se antecipar um pouco a isso, preparar a cidade, né, para essas demandas futuras é muito importante. E a nova agenda urbana, eu acho que é uma leitura importante, né, obrigatória, assim, já que você está sugerindo, eu colocaria a nova agenda urbana porque ela dá, digamos assim, são princípios, né, mas que ajudam a orientar a nossa ação no dia a dia, né? Mas acredito fortemente que nós temos que nos pautar pela dinâmica real das cidades. Isso seria de
digamos assim, o meu recado aí, que eu acho que isso é fundamental, na minha opinião. Diana, foi um grande prazer conversar contigo. Espero que a gente possa manter o contato depois dessa entrevista e obrigado mais uma vez por participar do programa. Nossa, para mim foi uma grande honra poder contribuir. Para mim, esse é um tema espetacular, né? Sou apaixonada por questões urbanas e eu acho que é assim que a gente consegue melhorar aí o entendimento, né, e o debate, trocando ideias. E conte comigo sempre, foi um grande prazer estar com você e com todos os colegas. Nesse episódio, conversamos com Diana Mota. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.